shalom, 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 shalom. Shalom, povo de Deus. Shalom. Shalom, sim, povo de Deus. A mamã de Sarah Mbote na Binunions. E eu cumprimento todas as mamães Sarais. A papá Abraham Mbote na E todos Binunions. os papais Abraão também saúdo vocês. Na lobby, ils allaient interdiction pour les enfants. Eu estou dizendo isso é interditado para todas as crianças. Banamike, a partir de moins de 18 ans, bakoki koyoka mateya oyo te, s'il vous plaît. E toda aquela pessoa, toda criança que tem menos de 18 anos não pode ouvir essa pregação. Nazobeta sete pour maman yoso mesensa mwana yo ata kozotala film porno ou bien novela bazolia mbanga mais yo vandisi wana faut autorité loba na ye alongwa. E eu estou insistindo, a mãe e o pai, vocês que ficam assistindo filme, porno, novela e homens se beijando com uma outra mulher, vocês ficam a ouvir com toda a sua família. Eu estou a insistir, retira a sua criança da tela. Ok, papa na moni mau beti mas c'était sengue koti. Eu estou a ver que o papá mesmo está insistindo bastante, então entrou a alegria. Oh, tu que imba na mão que tu funga mais na biso. Rapidamente vamos iniciar com a nossa reunião. Nzambe tu comissio papa na Senhor, lola. nós agradecemos do lindo Nós Pai. te olhou mo konzi ali korope na se. Glorificamos a Ti, o Criador dos céus e a Mo keli terra. na nyonso. E o Criador de tudo. Mo pesi libala. Ou aquele que dá o lar. Papa sunga ngai. Ajuda-me. Sunga ba mama nyonso. Ajude todas as mamães. Sunga ba papa nyonso. Ajude todos os papais. Bazwa oyo uti pai na yo. Que eles recebam aquilo que vem de Ti. Nzambe ngana bunga. Deus, que eu desapareça. Ngana zalate. Que eu não existe. Me yo osala. Mas sim o Senhor. Me yo omonana. Que o Senhor se manifeste. Monana ndako mama moko. E vai se manifestar na casa de uma mamã. Monana ndako papa Abraham moko. Apareça na casa de um papá Abraão. Epona mayanga ni aleluya. Pela reunião de hoje. Komisama na yo. Glorificado seja. Na nzambe na yo kati na biso. Pela sua divindade no meio de nós. Yoshua mash. E eu sou na marcha. Yo nde ozali fin. O Senhor é o fim. Kaka suka. Dentro do princípio. Yo nete libo nzambe na yo. Nós glorificamos a sua divindade. Tokonzeli yo kiti alelo. E nós oferecemos a Ti a reunião de hoje. Na nyonso. Em tudo. Tigete como na onde komisi. Deixa que o seu nome seja glorificado. Na beleli molimo santo. Eu clamo ao Espírito Santo. Molimo ya nguya. O Espírito de poder. Molimo oyo kotambusa biso. O Espírito que nos conduz. Molimo oyo komonisa biso. O Espírito que vai nos fazer ver. Tika ete yo zala liboso. E deixa que o Senhor seja o primeiro Oloba pona peuple oyo. a falar sobre este povo. Oloba pona bango. E falando acerca deles. Oyone muto yebi oyo ozo bango bazosenga. Porque o Senhor sabe o desejo de cada um a Ti. Oyebi batinda na bango. O Senhor conhece as suas necessidades. Loba pona kombo na yo. Fale pelo seu nome. Loba pona kombo na Yesu. Fale pelo nome de Jesus Cristo. Makila ya Yesu Kristo elonga. E o sangue da vitória de Cristo Na buaki na ba mama nyonso. eu derramo em todas as mamães. Na buaki na ba papa nyonso. Eu derramo em todos os papais. Bote nyonso senu ekoti. E por onde haver seco. Tika ete makila ya Yesu Kristo epanza misala ya Satan. E deixa que o sangue de Jesus vai destruir, destabilizando toda a obra satânica. Na kombo na Yesu E Kristo. pelo nome de Jesus Cristo. Na panzi milimo nyonso. Volta a destruir todos os espíritos Oyo nyonso ezokonfese Yesu Kristo te aza mokonzi mpe mobikisi na kati ya ndako moko. que não testemunha que o Senhor é o Salvador e o Rei em uma casa. Na bamama nyonso otondi liboso bozotala. E todas as mamães que estão cheias da tela vendo. Na bapapa nyonso bozoyoka masako oyo. E em todos os papais que estão a ouvir essas pregações. Nakangi molimo moko mibale misato na libolongwa na ndako ya papa moko mama moko okende. E eu seguro 2, 3, 4 espíritos na casa de um pai, na casa de uma mamãe que saiam agora. Na esika oyo tozwami E nesse lugar onde nós estamos. molimo moko te eza na pouvoir ya koresiste liboso ya kombo na Yesu Kristo. E nenhum espírito tem o poder de poder resistir diante do nome de Jesus. Yango nayebisi bino bolongwa na kombo na Por Yesu. isso eu digo a vocês, saiam pelo nome de Jesus. Merci Seigneur Jésus Christ. Obrigado, meu Rei. Merci. Obrigado. Poza kati na biso. Porque o Senhor está conosco. Netwama na yo. Seja glorificado. Mama nayebisi yo libala na yo ebongi. Mamãe, quero dizer para ti, o seu casamento melhorou. Nalobi libala na yo ebongi Eu sikoyo. gosto de dizer que o seu casamento está dando um novo rumo agora. Azwaki avantage. Ele tinha vantagem. Lelo aza na desavantage. Hoje ele tem uma desvantagem. Avantage azwaki na nini? A vantagem é que ele teve como? Akotilaki bino ba porno déjà avant. E ele fez entrar
pornos antes. akotisaka bino na ba YouTube, E ele fez entrar no YouTube. akotisaka bino na ba telefone. E fez entrar no telefone. E bana ntango baza kotala biloko Os wana, filhos vão estar vendo essas coisas. yango bana bazwi ba connaissance ya bien na mal avant. E por isso estão a conhecer o bem e o mal muito cedo. Azodétruire déjà futur ya E lobi. está a destruir o futuro do Mais na amanhã. kombo na Yesu Mas Kristo, pelo nome de Jesus nayebi Cristo, soki obonaka kotala mateya oyo, eu estou a dizer, ao ver esta pregação, yango nde moto ekolakisa yo ndenge nini yo kosala rapport sexuel na yo bien. é que vai te mostrar de que você vai fazer uma relação sexual muito boa. yango nde moto ekolakisa yo ndenge nini yo koprepare mpona libala. E isso é que vai te ensinar como vais te preparar para o casamento. okopona te s'il vous plaît. E você não vai escolher, okoloba te te não vai dizer não. o sexe wana eza ya moke. Ou não, esse sexo é pequeno. non, Jamais. nzambe nyonso aka akokisa. Deus completou tudo. nyonso ye asala ekoka. Tudo que ele fez é completo. yango biso alobisaki biso kaka tosala. Por isso ele nos disse, vamos somente fazer. mais teme lelo Mas o tema de hoje ezali l'imposition de rapport sexuel pour bien faire. é a posição da relação sexual para o bem feito. tozala baposition Temos posições oyo basalaka yango na rapport sexuel, que é feito na relação sexual oyo basalaka mpona kozwa zemi que fazem para você poder conceber e mpona kosepelisa mpe molongani na e yo. para agradar o seu companheiro. koto wana bapapa bamama balobi papa foso alingi apazante te. E aí os papais agora estão a dizer que o Papa Afonso então vai abrir com todos os segredos. nayebisi bino ke soki nazoloba verité te nayoka motema esa pasi. E eu estou a dizer para vocês, se eu não estou a dizer para vocês a verdade, o coração dói-me bastante. soki nalobi te Se eu não dizer nada, nakokufa. vou morrer. soki mpe nalobi Se eu também falar, nakokufa. também vou morrer. me mpo na yesu Mas kristo pela glória de Jesus Cristo, esengeli yo papa yo ozotala nga, você papai que está me assistindo, esengeli yo mama ozotala e você nga, mãe que está a acompanhar-me, etonga na ifoloba verité. na sua igreja você tem que dizer a verdade. toke sikoyo mbanga Vamos avançar toza agora. na 3 positions. Temos 3 posições. Alleluia. Amém. Jesus mama betana na maboko kuna yesu vai aplaudindo na rua para a glória de Jesus Cristo. nalobi 3 Eu positions. disse 3 posições. position ya A liboso primeira posição ya kogunzama, é disse dobrar. ya kogunzama. Você vai dobrar-se. position esalaka nini? Aquela posição faz o quê? position esalaka Aquela posição faz. ntango peni ya mobali eza kokota, E quando o pênis do homem vai entrar, ezokota ekenda kotuta mbala moko na makisi, e vai tocar no seu grelho. etango ezotuta na E makisi quando tocar no grelho, ezofrote na balèvre, e vai afrontando, na balèvre a sua vagina. efacilitaka pénétration directe ya sexe ya mobali. E vai facilitando a penetração direita do sexo do homem. e yango mpe esalaka mwasi elengi E makasi. também aquilo dá um sabor autêntico à mulher. mwasi ntango azoyoka bongo E a mulher quando vai sentindo aquilo, azolela, vai chorando, azoyoka bien. vai se sentindo bem. kolela wana elingi oloba te ke yokata, Aqui isso não quer dizer que você pare. elingi oloba ke continue. Quer dizer, vai avançando mais. ndenge nayebisaki bino ya papa moko E eu que eu disse de um senhor, alobi ke te ele disse, não, ntango mwasi na ngai asalaka rapport sexuel quando a minha mulher está a fazer a relação sexual, alelaka mingi. ela chora bastante. ye siko ntango azolela bongo Quando ela fica a chorar, azokela mwasi ne mama. e ele vai sentindo compaixão da sua esposa. me mokolo mosusu Mas um dia, mwasi na ye a sua esposa, atelemeli asiliki, e ela se revoltou contra o seu esposo. alobi mpo na nini yo ozalaka soki ngai nazolela okata kasi? E disse, por que quando eu estou a chorar você para de fazer o sexo? abi kokataka te Disse, não pare. mpo eza elengi oyo ngai nazoyoka. Porque eu gosto que eu estou a sentir. o kasi soki nazolela bongo nde elingi olobake nazokufa. E você pensa, se eu estou a chorar, não quer dizer que eu vou morrer. e bino mpe mibali mosusu bolobaka E vocês outros homens vão dizer, soki okoki koutilize bakisi ya makasi ya mabe e se você utilizar aquele comprimido, aquela receita bem forte, oyo osaleli epai ya mwasi, e você vai utilizando uma mulher, ndenge obetaki amoni azolela, e do jeito que você deu, você sente ele a chorar. yo sikoyo olobi nabomaki Você vai sentir, não, acabei mesmo com ela. nzoka eloko te. Afinal, não fizeste nada. nzambe asabongisaka yango O Senhor já preparou. ate oza na sexe ya monene, Como é que você tiver um sexo ate grande? oza na mokie, Como é que você tiver um sexo ate oza na pequeno? ya mokuse. Como é que você tiver um sexo ntango curto? ezopenetre, Quando estiver a penetrar, ntango azolela, quando ela estiver a chorar, elingi oloba te eka não kokufa. quer dizer que ela vai morrer. Continue. Continua. mais
par rapport à continuer, E além de continuar, il faut usar a marque pour changer la position. e também deve ter algumas formas de mudar com a posição. A position on a isso aqui A liboso. primeira posição que eu disse para ti, Oyo ya kogunza, aquele de dobrar, yango esalaka ke po pénétration ya sexe ya mobali ekota na kati ya matrice na ye. é que faz com que o sexo do homem penetre com toda a facilidade até alcançar os seus grelhos. Nalakisa bino na ate na mosapi boyo. Eu vou mostrar pelo menos com os dedos. Ntango peni ya mobali ekotaka, E quando o pênis do homem vai entrar, ekotaka ezotouche na bapartie vaginale. e vai tocando nas partes vaginais, Ezotuta mbala moko na bassin na uterus na bango na kati. e vai tocando dentro do seu grelho, Oyo kobenga yango col. que se chama grelho em português. Ntango sikoyo ezokota, E quando vai entrando, ntango ezotuta, quando vai tocar, yango mwasi ayokaka elengi e makasi. ela vai sentindo aquele gosto, Azoka elengi wana vai sentindo aquele na gosto, mwa pasi wana. com aquela pequena Bamisu dor. balobi esaka pilipili. Outros dizem que tem um gosto de jindum. Wana ezali biloko oyo azoka elengi. Aquilo é de outro que ele vai se saboreando. Mais siko ntango ezotuta wana, E quando vai tocando, azosala kaka. vai fazendo. Mais ntango ekomi ntango ya koéjacule, E quando chega o momento da ejaculação, mobali akóma na rapidité ya kotuta. e o homem vai tendo aquela rapidez de tocar, Mwasi mpe akómi na rapidité ya kotuta. e a mulher também vai ter aquela rapidez de poder tocar. Au moment oyo azotuta wana, E quando ele vai tocar tala lá, alingi averse. e quer dizer, ele está quase a ejacular. Yango ekamamaka na kati E wana. aquilo vai se ligar dentro. Na col wana, E naquela cola, après efungoli e yango, depois vai abrir, ye ebwaki mai na e kati. depois vai deitar o esperma dentro. Et yango omonaka ke baspermatozoïde ekei tobimisaka po mpe soki 6 millions et quelque ya bana. E depois vamos ver que o espermatozoide vai entrando e retira mais ou menos 6 milhões de filhos. ezalaka XY. E quer dizer, XY. XY elingi oloba ke mwasi mobali spermatozoïde etambolaka ndenge wana. XY quer dizer que o homem e a mulher, o espermatozoide vai entrando no mesmo elingi tempo. oloba teke soki yango ekoti, Não quer dizer se aquilo entrar, oyo ekobima, aquilo que vai sair. nde olobi ete mobali na ngai mai yango ebimaka. Vai dizer que o meu esposo, o seu esperma sai. Mama ebongo 6 millions wana nyonso kaka evando na kati ya E nzoto. aqueles 6 milhões vai habitar dentro do seu corpo. omona teke okomi gourmand. E vai ver que você está se tornando goloso. Mais mosusu mpe ekoki kobima nango ntango koosukola E outro também pode sair quando você estiver a tomar banho. wana na kofungola yango susi Aí vou abrir depois. wana na position oyo tolobi ya kogunza. Aí nessa posição de nós abaixados. toza na deuxième position ya kovanda. A segunda posição de sentar. position ya kovanda A posição de sentar. yango esalaka mpe mwasi esitaka mwasi E makasi. aqui também vai dar uma enorme excitação na mulher. entango mwasi avandi E quando a mulher sentar sexe ya mobali ekoti e o sexo do homem vai entrar ekangaka ye na balèvre na ye. e vai segurando as suas línguas vaginais. entango ekangi E quando vai segurando, kolo sikoyo eye evandeli vraiment sexe. e a cola ou o grelho da mulher vai sentando em cima do sexo do homem. eloko wana mpe esalaka mwasi elengi makasi. E aí também dá um gosto enorme na mulher. ndenge moko mpe biso ndenge tomataka likolo. E também como os homens sobem em cima da mulher. ntango biso tomataka likolo E quando os homens subimos em cima da mulher, toyokaka elengi makasi. vamos sentir um enorme gosto. me na elengi makasi wana Mas naquele gosto, ndenge biso tosepelaka avant. do jeito que nos alegramos antes. yango mwasi mpe asepelaka avant soki amateli yo. E por isso também a mulher, ela vai se alegrar muito antes quando ela está por cima de ti. wana eza baposition oyo esalaka ke zemi ekota rapide. E aquelas são posições que fazem com que a mulher possa conceber rapidamente. toza na position mosusu ya kolala. E tem outra posição que é deitado. ya kolala c'est-à-dire mwasi alali yo mati. E quer dizer a posição papai e mamãe, a mulher embaixo e o homem em cima. wana sikoyo edepandaka mpe na basexe. E aí também depende do sexo. yango mona mwasi mosusu ntango ozosala ye bongo E por isso você vê uma mulher quando você vai pisar naquela posição papai e mamãe, omona yebi soki nayoki eloko te, vai dizer, não senti nada. nayoki ata eloko te, Não senti mesmo po nada. owumelaka mpe te. Por isso também não demora. kaka soso kutu nsima. Você, até a galinha, mãe vale uma galinha. mais kaka 10 secondes Somente 2 segundos, asepeli te. já está bem arrebentado. meloko azaka mwasi na kati ya libala E como uma mulher já é mantida, aloba nini vai fazer o quê? alimi kaka. Vai só já aceitar. mais il faut ozalaka na habitude mpe ya kotunaka mwasi na yo. Também tens que ter o hábito de começar a perguntar à sua esposa. yo mpe mwasi il faut ozala na habitude ya kolobelaka mobali na yo. E você, como pessoa, também tens que ter o hábito de falar com o seu esposo. olobela yeke te papa osali ngai nayoki bien te. E dizer para ele, não papai, hoje fizemos sexo, mas eu não
me satisfazia mesmo muito bem. Il faut le balayer papa na comité. E ele dizia para ele, eu só não cheguei naquelas dimensões. Mais si vous avez eu le c'est bon. E quando você vai dizer isso para Il ele, faut sa position à l'obélayo. também ele deve ter a posição. Mingi la bombe la Bible pour sala. E do jeito que eu vejo vocês a fazer, Bono ba ke lo côté. vocês não fazem nada. Pourquoi le quoi baba? Vão se tornar como mudos. Bando le mona ki mama bilamba. De que você tirou a roupa da Bando mulher. bandi kokota. De que você começou a entrar. Yo mo barka. A mulher. Você é capaz. É de quê? Moi c'est pas. A mulher. Et puis bobo mi muinda. E depois também vão desligar a lâmpada ou apagar o candeeiro. Osaba marié. Vocês são casados. Osana sonité. Não tenham vergonha de Não nada. là vraiment botika E là. a toda a roupa fica meio nu. Botika là ma système Adam na Eve. No sistema de Adão e Eva. Yo ozo boma muindo za Você makwasa. vai desligar a lâmpada e apagar o candeeiro porque será que você tem sarnas? Yo ozo boma muindo mobali. Penile za muke. Você que é homem vai apagar a lâmpada porque o teu pênis é bem Mais ceux qui pequeno. penile za muke. Okoye baka nenga osala Se za o muke. pênis for pequeno também vai saber utilizar o que nas posições aqui. Mais ceux qui pèsent muke. Talvez se for pequeno, Moi c'est pas le big ça la monene. a mulher também dizer que seja grande. Eza malade. É uma enfermidade. Bengi Liga na numéro 1. naquele número. Toko sunga yo. Vamos ajudar você. Ceux qui pèsent ezali muke. Se também for bem pequenininho. Obengi Liga, toko sunga yo. vamos ajudar você. Tozana bakisi ko toko traiter yango. E tem remédio que vamos dar para você para o Ceux qui tratamento. pèsent na mope monene. Se for também grande, Muki mulai. e se for comprido, Mais ekotaka bien ti. mas não entra bem, Obengi pe. liga também. Toko sunga yo. Vamos ajudar você. Eza problème ya hôpital. É problema de hospital. Yo oyaka topesa o traitement. Você vai vir somente acompanhar o Mais tratamento. wana baposition wana nalakisi. Aquelas posições que eu acabei de mostrar. Eza baposition oyo ezalaka na moins rapidité mpona kopesa nse. E são condições que têm mais rapidez para uma mulher poder conceber. Mais sauf kaka oyo akolala wana. Menos só que ele disse deitar papai e mamãe. Oyo akolala wana yango nde mutu ezalaka edependaka mingi surtout na basexe. E aquela posição papai e mamãe depende bastante com o sexo. Yango moni bembele mosusu naza na sexe ya moke makasi. E se você vê um homem ter um pequeno sexo, Soki amati se subir, akotika moke entrar um bocado, nanu kuta eloko te. ainda não fez nada. Mwasi kuna alobi A mulher, ei, bem desmoralizada. ye kuna sabwaki. Ele aí já ejaculou. Ebiloko bongo ovandi na mwasi no pendant 10 ans. Essas coisas você vai viver com a sua esposa há 10 anos. Mwasi azo réclamer. A mulher reclama. Mabi na osepela te. Isso aqui não me faz nada. esikoyo E agora? ki ozokende kosi non Você vai ser bom. tika nakende pa mama moko akata kizoloko Ah, uma mamãe que vai fazer corte de lâmina. nayebi so pouvoir ezalaka mpa na Eu mibali vou dizer que o poder existe aos homens. bakosa yo te Que ninguém tem nada. ke mwasi na yo soki aye na centre E a sua mulher vir no centro. o dotere nde akozwa ye po akushe na ye Ou o doutor vai pegar ele e se deitar com ela. akosi yo É uma mentira. nga aza mosali ya nzambe Eu sou servo de Deus. mwasi nyonso ntango ayaka Toda mulher quando vem, natunaka tio marie eu pergunto, você é casado? ndenge nakutanaki na mwasi moko na nzela Eu me encontrei com uma jovem na rua. alobi nanga papa fonso ndenge nini Disse, Afonso, como é que você está? nga alobi naza Eu bien disse, eu estou bem, querida. nabi ndenge nini papa ya bana E disse, como é que está o pai das crianças? alobi te toza mobali na biso Disse, ei, não, nós temos nosso marido. nga alobi oza na mobali na bino Eu perguntei, você tem o vosso marido? mobali yango ya ndenge nini Que tipo de marido é esse? o te un certain pasteur Não, eu não servo do pastor. nga alobi pasteur Eu disse, pastor, aza mobali na bino pastor é o vosso marido. boza combien Quantos vocês são? alobi baza 8 Se não, somos 8. nga alobi 8 yango eza bandako différent Eu disse, as 8 vivem em casas diferentes. o te toza biso nyonso na ndako Ah não, agruparam todas nós numa mesma casa. nga alobi mama oza na raison mpo oyebisi nga mobali na bino Eu disse, mamãe, você tem a razão de me dizer nosso marido. eza mobali na yo te Não é teu marido. ebongo tokende na bible E agora vamos voltar na Bíblia. ntango nzambe asalaki adam E como o Senhor criou Adão e Eva? asali adam Ele criou Adão. alalisaki epongi E ele deu a ele um enorme sono. soki ezalaki ke nzambe alingaki asalela adam wi basi E se o Senhor queria fazer 8 mulheres para Adão, alingaki ayebisaka adam ndenge olali wana e deveria dizer para Adão, você está deitado aí. alingaki abimisaka na kote E deveria tirar na cochila. abimisi marlene Marlene. de Segundo, abimisi vai joseline tirar Joselina. 3 Terceiro, abimisi jackie vai tirar Jaquelina. 4 Quarto, abimisi afosina e vai tirar Alfocina. 5 Quinto, abimisi mama bela e vai tirar uma Bela. 8 Oito, abimisi mama e regine vai tirar uma Mamá Regina. 9 Nove, abimisi
ndani sokolo yo E yebi vai tirar aquele que você conhece. mais nzambe asalaki bongo te Mas o Senhor não fez isso. azalaki nzambe ya mayele Ele é um Deus inteligente. mais yango omoni abandaki kopesa conseil pa mama Por wana isso deu conselho para ti. yango omoni adam Por isso Adão, ntango alamukaki quando ele se despertou, atali na mopanzi olhou na sua esquerda abengi eve e chamou ye Eva. moto apesaki eve kombo mwasi wa E eve Adão é que deu um nome naquela mulher, a Eva. mais yo bapesa yo kombo ya bino nyonso Mas você foi dado o nome de todas vocês. e natuni su mama wana Agora eu perguntei naquela senhora. ntango bosalaka rapport sexuelisaka ndenge E nini quando vocês vão se relacionando sexualmente, alobi asalaka na biso nyonso e a senhora disse que faz com todas nós. ngabi muntu abongo mpe meme moraide ezwaka ye te Eu disse essa pessoa que pelo menos em Moreira ele não tem. oyo te biso te tozala na biso bien Disse não, todas nós vivemos muito bem. alobi boza bien Eu te disse, jamais, não dá nada a soki ver. moto azozwa deja 20 basi 50 basi E se um homem já tem 20, 50 mulheres, cela veut dire que esprit oyo esalaka rapport sexuel na basi wana eza esprit na ye te e quer dizer que o espírito que faz relação sexual com aquelas mulheres é o espírito dela. mama akoloba te ke papa fonso afingaka biso E a mamãe não vai dizer que o papai Afonso tem nos ofendido. nalingaka bino makasi Eu amo vocês bastante. navandaka na mama na ngai Eu sentei com a minha avant esposa kufa na age ya 32 ans antes de ela morrer com a idade de 32 mama anos. ndenge abandaki kolakisa ngai kibomwasi E ela me mostrava, me ensinava a ver abandaki como deve ser. kolakisa ngai ndenge nini bino basi bosali E ela me mostrava, me ensinava como é que precisa de mama mulher são. alobi papi tala ndenge biso basi E tozalaka disse, olha meu filho, olha mulher, somos assim, assim, assim. yo mobali faut faire très E attention você como homem tem que ter muita atenção. e yango wana exemple wana esalaka mpasi so naomona bamama bazosouffrir E este exemplo me causa uma enorme dor dentro do coração quando vejo uma mulher a sofrer. so namoni mama moko mibale misato baza na kati ya libala moko boye oyo papa wana aza kokanga bango lokola esclave E eu quando vejo uma, duas, três senhoras no mesmo lar, eu vejo que aquele senhor está amarrando ela como fossem umas escravas. epuis papa ngo aza paster E esse senhor é um pastor. bapaster boza bapapa na biso Pastor, vocês são nossos pais. bolimbisa biso vraiment Perdoem-nos, por favor. nayebi ke bolingaka te bato balobela bino Eu sei que vocês não gostam que as pessoas falem soki de bolobi vocês. bongo bolobi ne touche pas mes oin Se falarem isso, não toque aos meus ungidos. ngai mpe nayambi yesu kristu je suis oin de dieu Eu também, eu também sou um ungido de Deus. yo mpe mama yo oyamba yesu kristu oza oin de Você dieu também que recebeu a Cristo também és uma ungida de Deus. baoin de dieu Ungidos de Deus eza bato oyo bayamba yesu kristu etant que sauveur et seigneur são aqueles que receberam Jesus como Criador e Salvador. yango natelemi lokola mwana oyo yesu kristu atindi E eu me ergo como filho que o Senhor enviou. mpo na koyebisa yo a partir d'aujourd'hui papa Para dizer para ti a partir de hoje, papá. loba panza nteke loba E verité vai falando a verdade. Vai abrindo com a que são. nazwaki esakoli moko ya mosali moko ya nzambe E eu recebi uma profecia de um servo de Deus. yodebo na bana bino boyebi ye Acho que vocês conhecem o profeta Yodé. alobaki boye Ele disse o seguinte. alobaki bandimi Ele disse os baza três. lokola bangombe Eles são como se fossem bois. bangombe ntango yo otyeli bango matiti ya vele ya kitoko E depois quando você vai colocar uma boa erva verde. matiti ya kitoko elingi olobaka ezali parole de dieu E quer dizer a boa erva é a palavra de Deus. oyo ezali chemin la vie mpe la vérité c'est jésus E eu caminho a verdade e a vida que é Jesus Cristo. ntango bazolia matiti ya kitoko ezali liloba ya malamu E quando vamos se alimentar de uma boa erva que é a palavra de Deus. bangombe wana bakopesa miliki Aqueles bois vão dar o leite. Aleluya. miliki wana Aquele leite. yango nde kozala bilei na o paster E é que será a comida do pastor. me ntango miliki yo ozopesa bango matiti ya bien te E quando você não vai dar para eles uma boa erva. bakobimisa miliki ndenge nini Como é que eles vão retirar um bom leite? yo ozoteya bango verité te Você não prega a verdade. ozoya yo olio otela bango matiti ya bien Em vez de você colocar uma boa erva, yo ozowelela kaka mbala moko miliki você vai se disputando rapidamente com o leite. miliki wana nde ezali mbongo E esse leite quer dizer o dinheiro. miliki wana nde ezali mapango E o leite são quintais. miliki wana nde ezali mituka Leite são carros. eza bavese São os blazes. ezali makambo oyo ozosenga E são aquilo que você bebe. ntango yo ozosenga bamiliki biloko nyonso E wana quando você pede o leite, aquelas todas as me coisas. bango matiti ya bien bazolia te Mas eles não se alimentam de uma boa erva. ndenge nini bakoloba ke paster na biso wana ateyaka bien De que maneira ou de que maneira vão dizer que nosso pastor prega bem? bakomi koloba kaka bongo mpo na ndenge ya sentiment E eles vão dizendo aquilo por um sentimento. en tout cas pai makambo alobaki É, pastor, ele pregou hoje. pai leba te
A palavra vem no Mais tout n'a peito. qu'à maman a été qui Mas pela na mesma ela pregou o quê? alors il y a prospérité. Ele falou sobre a Alors prosperidade. il y a prospérité. Falou da Au prosperidade. tout maman a terminé. E pela mamãe, que tema que ele desenvolveu? Habitika. Isso é. Tika yo za quitté. Você não estava. Até aqui. Ele pregou. Maman até aqui. Mamãe pregou o Maman, quê? papa, tout n'a qu'à maman na yo, moi si na yo. E o pai vai contar na sua esposa. Nengo que nega église batei E de você foi na igreja, vos pregaram o quê? Pour nous a trois éducations. Temos 3 educações. Nous avons l'éducation de la famille. A educação Nous familiar. avons l'éducation de la rue. Temos a educação da rua. Sauf que l'éducation de la famille est ratée. Se a educação da família você falhar, Nous avons l'éducation de l'école. e vai ter a educação da Sauf que escola. l'éducation de l'école est ratée. Se da escola também falhar, Nous avons l'éducation où ils allaient à Biblia. e vai ter a educação bíblica. Si nous sommes sur l'éducation, nous sommes E se você falhar com essas 3 educações, cela veut dire qu'aucune éducation de la rue. e quer dizer que você vai desenvolvendo a educação que você recebeu na rua. L'éducation de la rue, E a educação da et rua nous avons ça que vous avez le quota. quer dizer que você apanha esse, apanha aquele, Il y a apanha un aquele. moment que dans quatre églises, E você vai pensar que vai dentro da guerra onde você et vê. nous, comment vous ôtez à battre les athées. Você não prega nada de importante para as pessoas. Ozolo belo como côté. Você não fala nada. Ozolo belo como côté. Você não fala nada. Si vous avez que batu bazozwa matiti ya malamu te. E você não está vendo que as pessoas não estão se alimentando de uma Mais boa erva. ozosenga bango kaka mbongo. Você pede dinheiro. Mbongo. Dinheiro. Po bapesa yo. Para poder dar. Eza bien. É muito bom. Ozosalela nzambe. Cada servir a Deus. Na matie nzambe alobi nini? E Mateus, Deus disse o quê? Abitango bokokende koteya bango. Disse para vocês irem pregar. Bosenga bango mbongo te. Não perdem dinheiro para eles. Bosenga bango ni ceinture. Nem muito simples. Mais bino boteya kaka. Mas preguem sua palavra. Yango nde ezali matiti. É que é erva. Ntango bango bakobimisa E quando nini? eles vão retirar. Nde bakoyeba yo si. E aí se vão reconhecer Mama, você. papa Deus. Afonso aye mabale bongi. E disseram, papai Afonso veio lá para ser Kala yo edificado. bakamu te apasi biso na oloba verité te. Eu só me dou o coração quando não falo a verdade para você. lolenge bapasteur moko bakutani na motu moko azalaki à la centre. Do jeito que os pastores se encontraram com alguém que veio aqui no céu, Mwasi moko. uma moça. Mwasanga alobi, pas pasteur. Aquela mulher disse, ô oh, pastor, Nauti pa docteur Afonso. eu saí do doutor Afonso. Yoka pa pasteur wana. Olha o pastor. O docteur Afonso wana. Ah, aquele doutor Afonso. Bazali soki bapasteur soki misato. Eram 3 pastores. Aventurier. É, aventureiro aquele homem. Abimaka murelengo. Aquela é grande mulhereiro. Kaka ndenge bazoloba wana. Ele que estava falando aí, Pasteur moko pe. também um pastor. Abandi kolinga mwasi yango Também lisusu. começou a conquistar a talha. Etanga abandi kolinga mwasi Agora yango. começou a cobiçar. Amemi esusu na bar. Lhe levou num bar. Na bar wana. E naquele bar, Abandi kosombela so mwasi wana masanga. começou a comprar cerveja para aquela moça. Mwasi wana azongiseli su pasteur. E aquela mulher disse ao pastor: Abi papa. Papai, Ye moto oyebisi ke ye moto aza murelengo. você disse que ele é mulhereiro. Ye moto nga nauti na centre na ye. E eu vi no centro dele. Ok, nzoka nde yo nde moto oza Afinal murelengo. de contas, você que é mulhereiro. Po ye akendaka na bari te. Ele não vai num bar. Akenda na hotel te. Ele não vai para o namoni hotel. place moko na mayangani te. Também não vê numa Me yo congregação. ofingi moninga Você ofendeu o outro. oyo azosala mosala ya nzambe. Que está a fazer a obra de Ke ye Deus. murelengo. Que ele é mulhereiro. Ebongo yo place yo E ozali. você onde tu estás? Cela veut dire que ye aza murelengo te. Quer dizer que ele não é mulhereiro. Yo nde moto oza murelengo. Você que é mulhereiro. Po yango ozolinga nga. Por isso você sabe me cobiçar. Ako meme koforce sikoyo ser wana. E começou a forçar aquela mulher. Yo nalingaka obudaka. Eu te conquisto, você está me Akobeta yo. Eu vou bater. Bolingo mpe eza mwana makasi te. O amor não é forte. Yo na eglise na oza bandimi ebele wana. Você, na sua igreja, tem muitos crentes. okoyebisa moto na makasi te galinga yo. Também você não pode dizer alguém a força, não, você tem que me amar. Ministère moko ya mokili alobaka nini? Músico mundano disse o quê? Il est difficile d'être aimé. É difícil amar. Il est toujours difficile d'être aimé. É sempre difícil amar. Mais est facile d'aimer. Mas é fácil amar. Donc eza pasi po yo bato balinga yo. É difícil as pessoas amarem. Mais yo mpona kolinga eza facile. Mas para você amar, é Makambo- muito fácil. makambo ya bolingo epa mwasi bayaka yango na britandela te. Ou as coisas de amor não vêm com toda a agressividade. wana napesi bino mwa ndakisa. Aí eu ensinei um pouco para vocês. mpona kolobela bino bamama Para dizer às mamães. oza na kati ya ndako moko bapesi yo oza bozali 10 20 15. E você está num lar onde inclui 10, 20 mulheres. ngai naye kosambisa bino te. Eu não vim julgar vocês. liloba nzambe ntango ezobima sikoyo Apenas Deus quando está a sair agora. eza mbeli ezokabola mokuwa na mosuni.
E é uma faca que vai separar a carne do osso. nga ndenge natie dimi ofrande omono wana E eu quando coloco o dízimo e a oferta, naye te mpona bondela yo mpo soki nalobi verité te yo kotia te. eu não vi para eu poder cambombear se você não, se eu não pregar, ou se eu pregar a verdade para você, você não vai colocar a oferta nem o dízimo. ntango yo kotia dimi no ofrande Quando você colocou o dízimo e a oza oferta, koparticipe na kati ya mosala oyo. vai vir participar dentro desta obra. nzambe na ngai a partir ya lelo Meu Deus, a partir de na hoje, nkombo na yesu pelo kristo nome de Jesus papa Cristo, motu nyonso akotia loboko na toda ye pessoa vai colocar a sua nzambe mão. na bomoi soki namoni ndako na ye ekauki Se você ouvir a sua casa secar, nakotikala kondima ngo teke yo yesu kristo osalela jamais eu vou aceitar que o Senhor me utilize. soki namoni ke mosala na ye ebebi Se eu vi que o Senhor está sendo destruído, nakotikala jamais komona ke mosala na ye ebeba eu jamais aceitarei ver o seu trabalho nyonso ser ndenge destruído. yozotia Do jeito que ele está colocado, po soutenir mosala oyo para apoiar esta na obra, nkombo na yesu kristo pelo nome de Jesus nazwi Cristo, yesu kristo témoin eu coloco Jesus como testemunho. ndenge ozotia ndenge ezopambola Deus, você está colocado assim ndenge na pessoa. yozotia ndenge nzambe azosala mpo na Deus, você ye está colocado, o Senhor na está meme na apoiando a sua protection vida. ya mosala na A yo proteção do ndenge seu trabalho. aprotegeaka nga ndenge Do jeito que akoprotege ele protege a ndenge minha nga proteger nalalaka você. pongi nasambeli te ye azobatela ndenge mpe Do jeito que akosala eu dou no Senhor orar e ele me protege, também vai proteger a na você. nkombo na yesu Pelo nome de Kristo. Jesus Cristo. me tokei susu Vamos, irmãs. attention Atenção. maloba ya bolingo As palavras do amor, na libanda u na kati ya mbeto fora ou por cima da cama, esengaka epe lobama é necessário ser dito. me ntango ozosala rapport sexuel na mwasi na E yo quando você vai fazer relação sexual com a sua me mulher, ndenge tochangeaka baposition wana e de maneira que vamos mudar com as posições, tochangeaka mpe position ya cerveau também mudamos a posição do cérebro. omoni ndenge ntango yo komati Quando você sobe, oyebi ke deja kowumelaka mingi te você sabe que você não demora muito. me kowumela mpe te na position yango Também não demora naquela posição. moi 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5. ochange mamo position Muda numa outra posição. ntango yo ozochange position Quando você mudar com a posição, cerveau na yo mpe echange o seu cérebro também mudou. omona siko ozongi susu ya sika E vai ver que você vai na voltar position novo. mosusu wana oyo mpo kosala Naquela outra posição que você vai fazer, ochange lisusu também vai mudar mais. omonaki na baposition nyonso ozochange Vai ver, é aquela posição que você vai mudar. ozobenga batemps ebele Você vai puxar, vai prolongar mais o tempo. nayebi si premier di epai ya mwasi yango nde moto ekontaka double E o primeiro bolo de uma mulher é que conta o dobro. me esengaka ewumela Também é necessário que demore. mwasi na premier sentiment A mulher no primeiro sentimento, nde asepelaka vraimen ntango azomonaka é ozowumela assim que ela vai se alegrar ver que você está demorando. me wana azo ejakile kaka E aí vai continuar a ejacular. omona mwasi mosusu ekometa na deuxième Vai ver outra mulher já está na segunda geração, já está cansada. alobaki na mobali na nga shega Ah, chega meu. ekoki Chega. o moko na zwi oyo Esse um que eu tenho. moko na jobi oyo Esse único bolo aí. etika Deixa. ekoki deja Chega já. tolala Vamos dormir. ekoma ntina 0 Vai chegar na 0 horas. omona na 4 5 Quase 4, 5 mwa horas. moko lisusu Mais uma vez. me kasi probleme ezali epai ya mwasi Mas o problema se encontra na mulher. bamama mingi bazoyeba te meme kosukola Outras mulheres também não sabem como tomar o banho. yo siko ntango yo osali rapport sexuel na mobali na yo Você depois de ter a relação sexual com o seu omona esposo. okomaka na systeme kaka bamouchoir na jete E você vai pegando um papel higiênico, um lenço de bolso guanana ou guardanapo. opangusi kaka boye E vai limpando somente ezi assim. olali Depois vai dormir. mobali azalaka très veillant E o marido é muito vigilante. akokoma ye mosusu na kati ye Tá, ele vai chegar às 4 alingi aluka so mosusu Quer procurar mais me ntango alingi aluka yango Não quer procurar. akokuta kuna Vai mudar ya aí. kopola Tá bem sujo. mai sikoyo wana elalaki Aquela água que dormiu. mona sikoyo biloko ya kolala Agora vê coisas que ele ama. esalaka ndeni Como é que faz? ebebi Destruir. ntango alingi asa so ya kati ye Quando quer fazer. ntango atie akotisika Quando fazer entrar assim. adia Vai ser. esimba te Não tá dando certo. alatika bilamba mbambamu Vai ser o que tielanga na kendi Não, mesmo. mpo na nini Por quê? mama ozoyeba kozala propre te A mãe, você não sabe cuidar do seu corpo. meme kokende na toilette mpo na bino bamama Meio muito importa levar para as mamães. omesana kaka papier guanana bokende yango Você toilette só quer guardanapo. me mama kokendaka kaka mimi na papier guananapi te Ela não pode ir só com guardanapo. yango ozomonaka ntango oke kosala toilette mpe kosumba toloba bien E quando você ir fazer as necessidades no corpo omona humano, ngo ozwi kaka papier pra opangusi vai ver pegar um papel de uma vez me limpar. ntango opangusi bongo etikalaka na banye mosusu na face E quando você vai limpando assim, resta fezes na nariz. yango ozomonaka mobali akoya kaka na rapidité Você vai ver o marido vai vir rapidamente. ayebi kaka mwasi nanga aza bien Sabe que a mulher está bem preparada. ntango azofungola
assim. akuta bonye Vai encontrar assim. akoyo lobiki oza propre. Você vai dizer não que Usa você salité, você é maman. suja. Nga naloba na nga boye nafingi yo E se te eu falar assim, não pode ofender, você nalingi não te pode libala ofender. na ye ebonga Eu quero melhorar o seu lar. ntango okende toilette Quando você ir ao corpo de banho, mema papier na mai leva papel e água. ntango ozosukola sukola bien fesi na yo E quando você tiver a banhar, vai lavar muito bem o seu lar. oyebi bien ke yo ozalaka no na foi ya gaya E você sabe que você tem aquela bacia bem grande. me kokozwa lisusu poudre opako E vai pegar umas pó, vai ntango meter. opakoli poudre wana Vai meter aquele na pó. kotoka ya foi ya E gaya com aquele calor, com aquela bacia bem grande que você tem. esali lisusu bambika E vai fazendo mais aquela mobali ntango na karese wana alinga karese E o marido vai tentar deslizar a sua mão no seu corpo. akotisaka alisabi boye Quando vai tentar meter na sua abimisa boye vai tirando assim. mbika Ei, canjica. mais sikoyo eloko ya bongo Essas coisas. mobali na yo azobima libanda Você vai sair fora, vai ir fora. me nabandeli lisusu Mas eu repito mais. biso mibali Nós, os homens, tozalaka misato somos 3. basi mpe As mulheres baza misato também são 3. ndenge nalobaki na numero Eu 2 disse no número 2. po eseminaire yango ekendaki mbangu-mbangu O seminário foi muito rápido. mais etilike Mas eu na mibali misato em 3 homens. tozali na mobali oyo aza na nzoto mike molai E temos um homem que tem o sexo pequeno e comprido. toza na mobali mosusu oyo azali na peni mokie mokuse E temos também um homem que tem um pênis pequeno e baixinho. toza na mosusu mpe azali monene molai E temos também um homem que tem um sexo grosso e comprido. oyo ya mokie molai Aquele que é pequeno e comprido eza mpe na bafaso ya kosalela ngo também tem a sua maneira de utilizá-lo. soki ekokutana na mwasi oyo mpe azali soin te na vagin na ye E se vir se encontrar com uma mulher que é suja na sua vagina, omonake mwasi oyo atanga azobimisa mai ebele e você quando vê aquela mulher retirar muita água, na tikolo oyo wana eza mokie molai conforme aquele é pequeno e comprido, ebanda kopenetre bien vai começar a penetrar muito bem. me na balèvre vaginale wana Mas nas laterais vaginais, ebanda koperta ye te não vai começar a apertar. yango omona mwasi abongo azoganga kaka me azokelengi te E você vê que uma mulher está a gritar, mas não está a ter aquele desejo, aquele sentimento. ezotuta ye kaka na matrice me azokelengi E vai tocando somente no seu beijo, mas não está sentindo o me gosto. oyo ya mokuse monene moke Mas aquele que é curto e grosso, mosusu wana ntango ezokɔta aquele quando está a entrar, ezotuta kaka na balèvre vaginale pembeni e vai tocando somente nas laterais vaginais. me ezokóma te na matrice Mas não chega até no seu grelho. yango omoni bamama baloba natondi te Olha a mulher e diz, não estou repleta. ngoloba te ekómaki te Quer dizer que não chegou, não atingiu. ekolakisa kaka ke eza malade Quer dizer que é uma enfermidade. wana ezolakisa déjà ke eza symptôme ya hémorroïde po hémorroïde ezalaka mpe héréditaire E quer dizer, aquilo já demonstra que são sintomas de hemorroides, porque hemorroide também é hereditário. siko hémorroïde mpe ezalaka soki papa azalaki na hémorroïde elandaka mpe E hemorroide também faz com que se o teu pai tem hemorroides, também tu vais seguir, vai acompanhar até você. hémorroïde ezolakisa ke eza bapota E hemorroides também quer dizer que são feridas. bapota ntango ezali engobaka eza deja na bainfection E quer dizer, quando existe ferida, aquele também já tem infecções. oyo eza éducation ya bana ya nzambe Essas são educações de filhos de Deus. mutu oyo aza na peni ya monene molai E aquele que tem pênis grosso e comprido. me omonaka ekotaka me elembaka na suka E você vai ver que entra, mas no fim fica a patinar. ya patinage we esi bien me ntango sikoyo ezosala bongo cela veut dire que eza mpe malade E quer dizer também quando está fazendo isso também é uma doença. mpona mwasi azwa zemi Para a mulher conceber. esengaka azosepela mpe mai mpe ezokota ye E ele sabe que a mulher vai se alegrar e o Senhor também vai entrar. yango ozomonaka basi mosusu Você vai ver outras mulheres mwana wana alandi na ye kaka papa e vai ver que aquele filho, ou o filho que ela teve, seguiu ao fazer do seu pai. wana na panza teke wana na sikoyo te Isso aí eu não vou abrir agora depois. mais sikoyo basi bazalaka mpe misato As mulheres também são 3. eza na mwasi monene Tem a mulher gorda, eza mosusu ya moye tem a mulher miss, eza mpe na mosusu ya moki também tem aquelas aí, as manequins. badifférente sexe na bango eza boya Os diferentes sexos como é que é? mwasi ya monene azalaka mingimingi moye na bapete vaginale ebele E a mulher gorda ou grande, ela tem uns apertos no seu sexo. elingi oloba teke eza mabe te Não quer dizer que é mau, não é mau. eza na mibali mosusu basepelaka mpo montere nyonso avant bademare ifo mafuta eza
E há homens que se ligam assim, porque todo motor, antes de dar um arranque, campo, tem que ter o óleo. Yeah, mais moi c'est ami balé. E a segunda mulher, Azalina, voisin na ele Sarama Muke. e a sua vagina retira pouca água. E on a pesa bien. Também é bom, Mais moi c'est Muke. mas aquela mulher que é pequena, Azami ni sec na kati. ela é muito seca dentro. Mais il faut y Muke. Você é um homem pequeno, Je appelle moi c'est mon ya munene. tem uma mulher grande. Os appelle mulai. Você é um gigante. O mundo até bem minha de leba zoka basi mi poussé. E você vai ver, aqui onde são gigantes tem mulheres muito baixinhas. C'est ko kangana ko na metu. O sexo vai se complementar na cama. Yo lo kabuno diga bobani wana mbinga bo moso na ko kaka. E vai dizer, esse homem bem gigante, a mulher bem baixinha, será que ela aguenta? Na metu ezala na kutu makambo tolo te. E na cama não tem a ver com o peito. Ezala na mabolongo. Quer dizer, tem a ver com o Yo joelho. ne mu te plo É kaka. aquilo que vai bloquear. Que tu ezo sala musala nango. E a pessoa vai fazer o seu trabalho. Même que tu fais pas mutaka pour moi c'est zo yo kaka. E a sua cintura vai dançando, a mulher vai sentindo aquele Ya mozo gosto. mula tanga zo lela Você wana. quando ela estiver a chorar, Yo kilema wate. você não vai ter pena dela. Eza dilengi na ye. São seus sentimentos. Je ne sais les sous ma position. Muda mais posição. Mais problème ezali ni. O problema é qual Il é? faut y ba ko pona. Você deve saber escolher. Pona moi si. Escolha a mulher. Attends, je na âge à mukie. Quando você tiver com uma menor idade, Asa mukie. ela é pequena. Mais tala na maman na ye. Vê a sua mãe, Tala avant na ye. veja a sua avó. Omona ka descendance na bango. Vai ver que a sua Soki descendência, maman na ye azali mukie. se a sua mãe era pequena, Omona mwana na pe kozala ka mukie. aí vai liberar também a sua filha ou aquela sua também que é Mais pas pequena. une soit azali mukie. Outra mulher que é Bon, pequena. omona maman na ye munene. Vai ver a sua mãe bem grande. Na munene wana. E naquela grandeza, Ezolakisa déjà que e demonstra claramente, ntango olobi kotia pe na libala quando você casar com ele, aokoma mpe munene ndenge também mama. vai ficar grande. Mais como sua problème mulher. ezali kaka yo O problema é só você oyeba kaka nde kotala yo moko. saber olhar. Epuis ntango oponi bongo Quando você escolher assim, otali deya baposition na yo vai ver a sua exposição opresente na liboso ya nzambe. e vai apresentar a Oyo Deus. nzambe natikeli yo E kingai assim, eu Deus tem suas mãos nano afiadas. nasali na ye na eloko Não te fiz nada com ela. nalingi nde azala yanga Eu quero que ela seja minha. namelakisanga basini Se eu me mostra ntango sinal, nzambe alakisi yo silike ya yo quando o Senhor mostrar sinais que ela é tua, kobanga te não tenha medo. koto wana edukasi na Aí vamos cortar. tolingi tokende misu na deuxième Vamos avançar no mais segundo. nzambe asungi biso O Senhor nos ajudou. tokangi misu tomondela Deixamos nossos olhos. na makambo elekeli ngai mayele o nabelelaka yo nabelelaka yo yawe oza nzambe likolo na nyonso ye nayebi okosala ye okosala ye makambo elekeli ngai mama yemba na kati ya ndako na yo E vai encantar uma mão na sua casa. makambo elekeli nga mayele nabelelaka yo yoshua ye nabelelaka yo yawe mama alela mpo na libala no ndenge ni mobali akima yo komprena te eloko akima yo ezalaki eloko ya mokie me lelo okoma korekete lela po libala na yo ezobonga nayebisi yo sele ndenge ezokota libala na yo na ndako na yo lela kaka epai ya yesu kristo nzambe yesu kristo asalaka ne mpa na nga aza na ye asalaka na ye chaque jour lela kaka E a mãe vai chorando, dizendo a Deus que Ele opere na sua vida, no seu lar. O marido fugiu sem você compreender, sem nenhuma razão. Vai falar, meu Deus opera. Neste disco, neste CD, Deus vai operar, vai se manifestar no seu lar, na sua casa. Alléluia, merci. Merci maman ndenge oleli nzambe ayoki bibondeli na yo. Obrigado, mamãe, você que chorou. Nzambe akokisi mpo na yo. Deus ouviu a sua Et oração. tomoni na Vai cumprir. deuxième volume. Vamos nos encontrar no segundo. Togumi mituna biso po tokumamela nzambe. E baixamos a cabeça para glorificar a Deus. Nzambe tokumisi yo. Deus glorificado. Merci na nyonso lobi. Obrigado por tudo que o Senhor falou. nayebi ke moko asungami na kati ya ndako na ye. Eu sei que alguém foi ajudado na sua casa. Moko asungami na kati ya libala na ye. Alguém foi ajudado no seu lar. tika ete mabala ya bato nyonso oseli ekoti. E deixa que o lar de todas as pessoas que receberão este Bato mpe CD. bazoluka mabala. E aqueles que procuram lar. Bato mpe mabala ebunga E elebaki. aqueles que o seu lar foram destruídos. Etika ete bazwa restauration na kombo na E que Yesu. eles sejam restaurados em nome de Jesus. Bazala restauré na kombo
nkombo na Yesu Sejam Kristo. restaurados em nome de Jesus. Divorce ezali mpona yo te Yesu. O divórcio não é para ti, Jesus. Divorce ezali mpona yo Yesu. O divórcio não é para ti, E yo Jesus. lobaki mwasi akozala moko na mobali moko. E o Senhor disse que haverá uma mulher e um único homem. Tika te mama moko oyo azali na kati ya esclavagisme ya 8e 10e biro azwa molonga nini na nkombo na E Yesu. deixa que o Senhor vai dando um único homem para aquela mulher que se encontra como terceira, quarta e a oitava esposa. Na nkombo na Yesu Kristo nde tobondeli. Pelo nome de Jesus Cristo. Amen. Oremos assim. Amém.